Olá, queridos, tudo bom? Hoje nós ficamos de falar sobre aquela ferramenta de análise de orçamento, né? Mas antes de entrar nessa ferramenta de orçamento, eu quero falar com vocês sobre um ponto principal dentro de orçamento familiar que a gente acabou não falando e é um passo importante para que a gente consiga aí maximizar os nossos resultados. Então, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Eu quero que vocês sintam-se muito à vontade. A gente vai falar aqui de orçamento pessoal, orçamento familiar. Quando a gente traz essa questão de usar a modelagem para montar um plano para a nossa vida, o sonhador e tal, o realizador, que é onde eu quero falar do orçamento pessoal, o orçamento familiar, é onde nós colocamos o nosso pé no chão. É o momento que faz com que a gente coloque o pé no chão, com que a gente se situe do que nós somos, daquilo que a gente está buscando. Quando a gente começa a escrever, a tirar da cabeça, passar isso para o papel, é algo fantástico. Por quê? Porque vai fazer com que a gente se reconheça. Então, vai fazer com que a gente se visualize. A ferramenta orçamentária financeira, ela é fantástica para isso. Então, aqui eu quero mostrar para vocês alguns pontos, né? Primeira coisa é que quando a gente trabalha com esse orçamento, a gente começa a compreender os nossos hábitos de consumo, nós começamos a ter uma visão mais crítica de como nós atuamos, do que nós fazemos, começamos aí a usar conceitos de receitas, conceitos de despesa, começamos a levar em consideração o principal, que é gerar renda. Geração de renda, gente, é o principal. A gente tem que se libertar dessa coisa de ser empregado, sabe? Quando a gente é empregado, a gente é tributado na fonte. Então, você não tem nem condição de operar melhor com o salário que você recebe. Quando a gente começa a ter essa visão, começa a se libertar, trazer aí o realizador para os nossos sonhos, a gente começa a trabalhar de maneira muito mais efetiva. E a gente utiliza o orçamento aí para o nosso planejamento financeiro pessoal e familiar. Tem que sentar com todo mundo, tem que conversar, tem que demonstrar o que é feito, tem que falar, não tem como, tem que falar, tem que contar. Outro ponto nevrálgico na hora da gente pensar aí nas planilhas de orçamento é o uso do cartão de crédito, né, gente? Lembra que eu falei, acho que uma das primeiras aulas que eu comento com os meus alunos é guarde o cartão de crédito. Guarde o cartão de crédito, não saia com cartão de crédito. E tem alguns cartões de crédito meu que, inclusive, estão dentro do envelope, estão guardados. Por quê? Porque a gente tem que aprender a não fazer compra por impulso. Quando a gente começa a se planejar, a gente começa a entender, a gente começa a identificar o crédito, por exemplo, como uma fonte adicional de recursos que não são próprios e que, ao ser utilizado, implica num negócio técnico chamado juros. Tem um filme que eu gosto muito, que fala sobre a criação de moeda. Eu sou economista, né, gente? E eu converso com os meus alunos sobre a criação de moeda. A moeda ela é feita em cima de dívida. Tecnicamente falando, hoje não tem mais lastro, né? Como lá desde 71 não existe lastro em ouro. As moedas são feitas através de dívida. E se nós chegarmos todos para pagar a dívida, já seria um sacrifício. Agora, você imagina para pagar os juros. Não, é impagável, é inviável, impagável e é uma loucura. Entender isso, entender que esse recurso adicional remunerado acaba atrasando o nosso processo de prosperidade, é maravilhoso, é maravilhoso. A gente começa a entender que isso gera renda. O que acontece com o crédito?
é mais dinheiro na mão das pessoas. E é um dinheiro sem lastro. Eu vejo, às vezes, alunos meus que vivem no cheque especial, vivem parcelando cartão de crédito. É complicado, porque é uma dívida que não se paga. Ela vai se arrolando, arrolando, é uma dívida altíssima. Nós estamos aí falando de uma taxa de juros de 13,75, né, ao ano. Estamos falando de uma inflação aí, você imagina, 3,75, se bobear, é isso ao mês. Se a gente estiver falando de 13, ó, 13% ao mês, 100 dividido 1 mais 12y(x), eu estou falando minimamente de 333% ao ano. A nossa Selic é 13, 333. Não, larga de ser doido de pagar isso aí, né, para os outros. Deus é pai, ninguém merece. Então, a gente precisa ter noção do uso do crédito. Crédito é mais dinheiro na mão, mas é um dinheiro que custa caro, custa juros, tá? Vamos aprender a administrar isso, colocar isso no papel, não é? E aí a gente tem que identificar as causas e as consequências desse endividamento excessivo. Compreender o que a gente precisa fazer para sair daí. E, ó, estar endividado é situacional. Estar endividado é situacional. Ser endividado é uma opção. Entendem o que eu estou dizendo? A gente precisa começar a entender como é que a gente funciona. A gente precisa começar a entender o que é que nos motiva. O que é que faz com que a gente saia da casinha, não é? Então, gente, a gente precisa começar a perceber o que está acontecendo com a gente e fazer uma coisa chamada de consumo planejado, consciente. Nós vamos entender as vantagens e as dificuldades de planejar o consumo. Quando a gente planeja o consumo, eu estou me dominando. É aquela coisa de dominar a carne, não é? Dominar a carne. Se bobear, gente, tá em Provérbios esse negócio aí. Está em Provérbios. Eu ainda acho e mostro para vocês. Então, a gente tem que conhecer como a gente funciona, verificar quando é que a gente tem aqueles gatilhos loucos de compra, porque a gente tem. Queridos, um dia que você está ali virado no siri, você pode fazer uma compra por impulso. Um dia que você está muito apaixonado, apaixonada, a gente vai fazer uma compra por impulso. O dia que a gente sempre está, né? Nós somos regidos pelas nossas emoções. E quem é que nos freia é o nosso lóbulo pré-frontal. Só que muitas vezes a gente não deixa a informação chegar aqui. A gente para aqui, ó, nos occipitais, não é? Pertinho do ouvido, que é onde está a nossa essência, a nossa essência mais humana, mais básica, fome, raiva, né? Quando você vê aquela pessoa com pavio curto, por exemplo, normalmente essa pessoa não deixa vir a informação para o lóbulo pré-frontal, ela fica aqui, ó, ela brava, esbraveja, briga e tal, e sai do eixo. Mesma coisa com consumo. Para a gente trabalhar esse consumo planejado e consciente, a gente tem que conhecer estratégias, conhecer técnicas aí de vendas, inclusive. Eu já falei para vocês, quando eu estou treinando os meus mentorandos, a primeira coisa que eu falo para eles é: escolha um dia, escolha uma loja que você goste, uma marca, né? Tem que ser um lugar caro. Bota uma roupa, a gente tem que parecer, né? Coloca lá e vai, se joga, vai lá. Desce tudo, desce tudo. Veja o que você fica bem, como fica bem, toma um champanhe. Ah, vai sem cartão. Não é para levar cartão. Nem de débito, nem cheque, nada. Olha que eu falo cheque, a gente nem usa mais. Não é para levar nada, vai duro. Vai lá, pede, prova, vai, volta, escolhe aquilo que vai ficar bom em você.
Aí no final né, fala para ela, agradece, fala, nossa, esqueci meu cartão, eu volto amanhã. E nessa coisa de você volta amanhã, você vai refletir. Preciso realmente fazer aquela compra? Eu preciso levar tudo aquilo? Eu preciso do quê? Será que isso que eu escolhi aqui eu consigo achar num outro lugar, num preço mais acessível? Que me deixa. Você começa a questionar quem você é para evitar consumo por impulso. A gente tem que fazer isso. Entendem o que eu estou dizendo? A gente começa a trazer as questões sustentáveis. Eu brigo, às vezes, na escola da minha filha, porque eu não acredito em comprar livros todo ano, eu não acredito nisso, é uma coisa de princípio. Eu acredito que a gente tenha que usar o do ano anterior. E eles ficam escrevendo, eu não deixo minha filha escrever no livro dela. Eu fico brava com a professora quando ela faz escrever. Por quê? Porque tem crianças que não têm condição de comer, de comer. Imagina de comprar o livro, não é? Então, a gente tem que ter pensamento, pensar lá na frente, pensar nessa questão sustentável. Eu tenho pensado e refletido muito nas compras que eu faço. Eu tenho algumas amigas assim de coração, que a gente tem quase o mesmo corpo, você nem sabe. Eu fico na meditação profunda. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei qual é o meu propósito de vida. Eu tenho um propósito de vida maravilhoso. Agora sim, gente, outro ponto importante é a gente também trabalhar o nosso merecimento. Eu não estou falando para você ser mesquinho com você. Muito pelo contrário, você tem que usar as coisas boas para você. A gente tem que se amar. A gente tem que trabalhar o pertencimento. Porque eu quero, por exemplo, ir no restaurante sei lá, de um chefe de cozinha mega blaster, porque eu ouvi e tal, eu gosto de vinho. Então, a gente tem que se permitir olhar para a segunda etapa, olhar para cima. A gente tem que se permitir, mas a gente tem que ter noção daquilo que a gente é, do que a gente gosta, do que é possível naquele momento e da prioridade da nossa vida. Então, qual é a prioridade? É resolver o problema de endividamento? Então, olha, nós vamos destinar os 10%, lembra que eu falei? Para lazer, 10%. Ah, professora, mas dá tão pouquinho. Queridos, é através desse pouquinho que você vai começar a fazer um muitão. Falei para vocês também, né, que eu ouvi uma pessoa muito querida minha, que hoje dentro do que ela faz de dinheiro e o que ela não chega a gastar 10% do que ela ganha. Ó, que beleza! Esse é o nosso alvo. Então, vamos trabalhar nisso. Como que a gente faz? A gente precisa pensar nesse consumo planejado. E uma outra coisa que nós temos o péssimo hábito de fazer, ou melhor, de não fazer, é de se prevenir. A gente não tem prevenção e proteção. Muitas pessoas acham que isso é bobagem. Não tem seguro de vida, né? Eu falei para vocês do meu falecido marido, né? Ele era tão novo, gente, quando ele se foi. E ele tinha 10 seguros de vida, todos se eu morresse. Ele não fez por maldade, tadinho. Hoje, refletindo, acho que ele não conseguia fazer para ele. Ele não conseguia, porque ele estava numa situação de saúde debilitada, às vezes você vai fazer um processo de um seguro, você não consegue fazer quando você não está bem de saúde, né? E acho que foi o caso dele. Mas ele fez 10 seguros, todos se eu morresse. E ele que veio a óbito, né? A gente precisa entender que os riscos financeiros que envolvem, por exemplo, hoje eu sou a provedora da minha casa, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, eu tenho um de 25, um de 24 e uma de 10. E se eu morresse amanhã, de manhã? Como é que eles ficam? Entendem? Eu preciso. Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês. A minha família é de etnia indígena. Aqui, ó, meu zoinho puxado. Estou sem maquiagem, mas meu zoinho é puxado, indígena.
A minha avó morreu com 100, a minha bisa, 100, mais de 110 anos, 100, nem lembro, mais de 110 anos. A minha avó morreu com quase 100. Eu vou morrer com 120, na verdade, eu vou virar purpurina. Mas, enquanto estivermos aqui, a gente tem que ter prevenção e proteção. Tudo na vida tem risco. Estar vivo é um risco. Sair daqui do condomínio e ir para a escola é um risco. Colocar dinheiro todo no banco é um risco. Então, a gente precisa trabalhar com as possibilidades. Eu faço aí alguns seguros, inclusive resgatáveis. Tem várias companhias que fazem seguros resgatáveis, companhias sólidas, companhias grandes, e você pode pensar aí em gatilhos, por exemplo, gatilhos de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, para você resgatar parte desse dinheiro. E aí você começa um negócio, você começa alguma outra coisa, você vai investindo. Então, a gente começa a trabalhar com planejamento financeiro, pensando aí numa reestruturação financeira, pensando na perenidade, pensando, né, nos 40 anos. Ah, mas professora, sua louca, você com 40 anos estará com 90, estarei sarada. 90 anos, sarada, saindo de um navio, entrando no outro com as amigas. Ai, adoro, hein? Adoro, eu quero isso. Com as amigas, vamos lá, eu tô podendo. Entendem o que eu estou dizendo? E a regra de ouro, meninos, eu passei para vocês, só vamos relembrar. Aqui, ó, 10% é para sua liberdade financeira. Coloque esse dinheiro numa outra conta. Já tira da conta principal e coloque numa outra conta. Primeiro você poupa, depois você investe. 10%. Viva com 90%. Professora, eu estou endividada. É princípio. Se arruma com os 90%. E nós vamos se organizar para isso, tá? Depois a gente se organiza aqui dentro, mas a gente vai se organizar para isso. Vamos trabalhar sempre pensando, nesse primeiro momento em que você está endividado, você vai precisar arrumar renda extra. Você já pensou nisso? O que você está disposto a fazer para pagar o que deve? Trabalhar de sábado, trabalhar de domingo? É um período pequeno de tempo. Fazer revisão, se você é uma pessoa boa de português, escrever texto, eu já falei, tem uma série de possibilidades que você pode fazer aí para sair do lugar comum. Não é? Oxi, para que não? 55% ou 50% de necessidades básicas, né? Se você colocar 50%, 10% de doação, né? 10% de longo prazo, 10% de educação, não é educação de filho, é educação sua, 10% de lazer terapêutico, 5% de doação, 5% de tempo. A gente precisa gerenciar melhor o nosso tempo, gerenciar aí o nosso propósito, né? E acompanhar os nossos gastos diariamente naquele caderninho que vai andar na sua bolsa, aqueles pequenininhos, um lápis, uma caneta, não sei o que você vai fazer, coloca aí. E, ó, o Warren Buffett, ele é um cabra bom, regras básicas dele. Regra número 1, jamais perca dinheiro. Regra número 2, jamais esqueça a regra número 1. Ai, queridos, é isso. Eu quero mostrar agora para vocês, vou até preparar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu quero que vocês comecem a pensar muito bem sobre... deixa eu pegar aqui, projeção empresarial, vamos avaliar. Eu quero que vocês pensem em vocês como empresa, sabe? Pensem em vocês como empresa, porque, no mínimo, a gente consegue trazer aí alguns aspectos muito bacanas. Deixa eu compartilhar aqui, eu vou preparar isso para vocês. Essa planilha é uma planilha bacana, é uma planilha bem legal. Você vai colocar os seus dados iniciais, ele vai sair um monte de coisa aqui. Nos dados iniciais, você vai colocar aqui qual é o seu grau de conhecimento, tá vendo? Você vai colocar o seu grau de conhecimento. Você vai colocar para quantos anos você quer essa projeção. Eu coloco 10 anos.
A taxa Selic aqui, né? Nós vamos colocar. Aqui, o que vem a ser taxa de desconto e taxa média de atratividade? A taxa de desconto, a gente vai pensar em termos de trazer os fluxos de caixa futura a valor presente, e a minha taxa média de atratividade é aquilo que eu estou disposto a pagar. Eu vou dar, até posso dar uma aula específica disso, mas é uma aula mais técnica. Eu tenho que mensurar o custo do meu capital próprio e o custo do meu capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? É o capital que eu uso para gerir o meu negócio, né? Ou de capital de giro, ou de investimentos de longo prazo. Quanto que eu estou pagando para esse dinheiro? Se eu for tributado, por exemplo, com base no lucro real, um empréstimo que eu pago 20% ao ano, ele me sai mais barato. Como eu estou falando para a pessoa física, não é assim, a gente não desconta despesa financeira. Está vendo? Por isso que é bom não ser funcionário. Empresa desconta despesa financeira do imposto de renda. Então, aqui você vai colocar a sua taxa de desconto, eu vou colocar aqui no mínimo, vamos colocar, estou chutando aqui, eu não fiz cálculo, hein? Vamos colocar assim, um risco baixo. Aqui, ó, você vai projetar duas coisas aqui. Isso aqui tudo pode ser apagado, tá? Tanto nos custos variáveis quanto nos custos fixos, você vai preencher com seus dados. Aqui, como eu estou fazendo para 10 anos, ó, eu estou colocando o gasto anual. Então, o que você vai colocar aqui? De folha de pagamento, de repente você não tem folha de pagamento, você tem outra coisa, você vai colocar de despesas variáveis, o que você vai fazer, traga isso para você, pessoa física, da onde você vai gerar dinheiro. Eu nem começaria por aqui, eu começaria pela receita. Por que eu começaria pela receita? Eu vou colocar aqui o que você pode fazer para ter receita. Aí você vai colocar que você pode, de repente, vender cursos, você pode vender mentoria, você pode fazer aí, sei lá, coloquei até, estou dando, né, possibilidades aqui, ou você pode colocar aqui, de repente, o meu salário, ó, salário anual, tá? Quanto você ganha por mês, não vai colocar o bruto, seus loucos, bota o líquido. Aqui você vai colocar o que você vai fazer, vai vender água, venda de água, venda de livros, de repente, ó, venda de livros, eu quero fazer venda pela internet, venda marketplace. Ó, tá vendo? E aí você vai estimar o que você vai fazer. E aí você vai colocar no momento inicial, obviamente você vai colocar um valor bem baixo, porque daqui até o final do ano nós temos maio, já estamos em junho, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, são 7 meses. O que você consegue fazer em 7 meses? Vamos lá. De salário, vamos supor que você tenha aí líquido 5 mil reais, não, 5 mil reais por mês líquido, 7 vezes, dá 35 mil. Você vai colocar os salários aqui, então, seus 35 mil que faltam, tá vendo? Aí você pode colocar aqui o 13º salário, você pode colocar as férias, se você tem ainda férias, se você vai vender férias. Aí você vai colocar, bom, até o final do 35, vou colocar 5 aqui, vou colocar 5 aqui. Aí eu vou colocar de venda de marketplace, eu consigo vender 3 mil reais, 2 mil reais de outras pessoas, eu consigo vender 1.000 reais. Avon, gente. Avon, Natura, o que você vai fazer? Põe aqui. E aí você vai fazer uma projeção para todos os anos aqui, ó. Tá? Com novas ideias. Sempre que você tiver uma nova ideia, você vai preencher aqui. Combinado? Aí sim, você vem para as despesas que você tem, e aqui você vai colocar todas, tá? Das despesas variáveis e despesas fixas. Quais são as despesas variáveis e fixas que você tem? Você deve ter aluguel, isso é fixo. Aluguel todo mês. Telefone, você já sabe quanto você paga? Todo mês vai pagar? Todo mês. Água e luz, todo mês vai pagar? Vai pagar. O que mais você vai colocar aqui? Coloca, sei lá, o que você quiser aqui, você vai colocar. E aqui são as despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? Aquilo que você vai estimar. Então, você, quando pessoa física, o que você tem?
Começa a botar propósito nas coisas. O que você tem? Eu vou sair, eu quero viajar, ó. Já põe aí. Quantas vezes no ano você vai viajar? Quanto custa? Você começa a planejar, gente. Obviamente que a ideia aqui, se você for montar uma empresa, por exemplo, aqui tem a parte de investimento, você vai ter que dar uma zerada nisso aqui, se você não tem nada para fazer. Mas não, eu quero fazer manicure. Para fazer manicure, você vai precisar comprar o quê? Eu quero fazer aquelas unhas, sabe aquelas unhas de alongamento que paga mais caro e tal. O que você tem que fazer? O que você precisa comprar? Você vai botar aqui nos investimentos, tudo que você vai precisar colocar, tá bom? E aqui, ó, vai sair o seu fluxo. Olha que belezinha. Aqui você vai colocar o quanto você paga de imposto sobre venda, no caso, do seu salário, teus 27,5. Se você for colocar o salário bruto, você bota aqui, né, o que vai em cima das vendas dos seus 27,5. 15. Ô, Senhor da Glória. E aqui, ó, se você tem imposto de renda, né? Pensando na pessoa física, se você faz carnê-leão, se você não faz, o que você faz, você já coloca aqui também. E aqui, ó, vai sair um mapinha do que você faz. Um mapinha bem legal. Eu vou disponibilizar isso para que vocês consigam preencher, e a gente começa a brincar. Isso aqui eu uso para empresas, para fazer análise fazer cálculo de quanto vale a empresa. Eu estou propondo que você faça essa mesma ferramenta para a sua pessoa física. O que vocês tiverem de dúvidas, pode mandar para mim, ou deixar anotado aqui, ou me mandar direct lá no Instagram. Eu respondo todos vocês, eu sempre tenho respondido. E é isso. Então, a gente vai começar a trilhar aqui. E na nossa próxima live, eu quero falar com vocês agora sobre empresa. Eu quero falar de ponto de partida, por onde começar uma empresa. Você topa conhecer sobre isso, conhecer sobre empresa, saber o que deve ser feito para as coisas rodarem bem? É isso. Se você ficou aqui comigo, assine meu canal, compartilhe essa live, curta, me siga nas redes sociais. A gente vai falar muito, muito, muito sobre o que deve ser feito e para onde a gente vai. Combinado? Um super beijo para vocês. Tchau, tchau.